Sejam muito bem-vindos ao Pode Jogar. Estamos no nosso 5º episódio, com muita dinâmica, muito entretenimento, trazendo uma galera aí de muita bagagem. E não vai ser diferente no episódio de hoje. Eu, André Celaive, ao lado aqui do nosso amigo Felipe Abreu. É isso aí, irmão. Tamo junto. Vamos para mais um episódio. Felipe, tem recadinho de redes sociais aí? Rapaz, não, eu só vou pedir para vocês seguirem a gente. Segue a gente aí no Pode Jogar podcast oficial, né, no Instagram. Não sei se você percebeu, né, mas tem ali, já tem um spoiler na logo, né, do podcast. Exatamente. Vamos ter um convidado muito especial, né? Que pode embaralhar a cabeça da galera. Pô, troféu, é campeão, como é que é? Quem vem, né? É verdade. Então, galera, ó, segue lá. Além do assistir o Pode Jogar, pode seguir, né? É isso. Segue a gente. À vontade. Então, vamos agora conhecer o nosso convidado ilustre de hoje? Bora. Bora conhecer aí, carregando aí na telinha do Pode Jogar. Esse cara tem muita experiência nessa área, né? Pouquinho tempo, né? Porque a gente trata também de bastidores de esporte. Sim. E se tratando de bastidores de esporte, tá aí, ó. Sérgio Gravações, Ferúcio Epifânio. Olha que nome. Bonito. Rapaz, eu demorei pra tentar pronunciar esse nome. Devo ter falado alguma coisa errada. Depois ele vai nos corrigir. É empresário há mais de 35 anos. Hoje, com fabricações de troféus, medalhas e roupas esportivas. Né? Sede própria em Teresópolis e atende clientes espalhados por 5 estados em mais de 60 municípios. Rapaz, é coisa de gente grande. Pouquinho tempo, né, de experiência. Pouquinho tempo, né? Porque o bastidores é aquele seguinte, né, Felipe? Quando a gente fala exatamente de produção esportiva, não se trata só de eventos. Sim. Né? Se trata também do principal, né? Tem chegar naquela final, naquela competição, sim, em busca de um título, tem que levantar uma taça, ter uma medalha no peito. Então é hoje o assunto de hoje, galera. É a fábrica de prêmios, né? Então, seja muito bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, André. Obrigado, Felipe. Estou bastante lisonjeado com o convite. E o que eu puder ajudar vocês com várias histórias dos 35 anos de carreira, de vida aí. Por favor. Tudo que a gente já viu, experiência. Eu tô aí para contar tudo para vocês aí. Com certeza, né? Porque quando fala de bastidores de esporte, a galera quer saber fora das entrelinhas ali dos atletas e tudo mais, mas tem a sua produção, né? Tem outras vertentes aí do esporte. Tudo que envolve, e né? você é um cara que agracia muito o esporte, principalmente naquele momento que marca uma equipe, marca um atleta ao receber uma medalha. É o auge, né? É o auge, né? Medalha, troféu. Sim, né? sim. Eu até brinco com várias conversas que eu tenho com os amigos e falo assim que os troféus e medalhas são mais importantes do que comida em certos momentos. Aí quando o rapaz, eu indaguei, ele falou isso, ele falou, mas não entendo, pô, é mais importante. Eu nunca vi ninguém subir num pódio levando uma cesta básica, 1 quilo de feijão, arroz. Verdade. Naquele momento é importante uma premiação, é o símbolo de toda a tua dedicação numa competição, entendeu? É o símbolo. Então, para mim, isso é que marca a história da minha empresa e da nossa vida. Claro. Ainda mais com 35 anos, né, Felipe? Deve ter muita história para contar, com né? certeza. Mas a gente gostaria daquela história contada lá do início, né? Tá. Como que surgiu o Sérgio na área do esporte, essa paixão aí por estar trazendo essas histórias contadas em premiação, medalha e troféus? Eu vou contar o início da trajetória em um tempo bem curto. Eu era do Rio de Janeiro, meu pai veio a falecer com uma doença, um câncer, né? E aí eu fiquei meio sem chão. E eu tinha um tio que morava em Teresópolis. E ele me chamou para vir aqui, que eu considero ele um pai, e a gente abriu uma loja chamada Adidas, na Galeria Teresópolis. E ali foi o início da trajetória do esporte. Ele já era conhecido nesse meio, que ele tinha uma loja chamada Paraíso do Esporte, em frente à prefeitura. E acabou abrindo a Adidas. E eu fiquei tomando conta da Adidas. E no meio desse processo todo que eu estava com uma loja, o Walter Museu, que é dono do Bloco Bebe Rindo, ele tinha uma máquina de gravação. Essa é a história do nome Sérgio Gravações. E aí eu acabei comprando essa máquina dele. Para quê? Somente para gravar placa de homenagem. Eu gravava placas de homenagem. E aí eu gravei muitos anos placa de homenagem nessa loja. E aí quando eu fechei essa loja, eu levei essa máquina comigo. Aí eu coloquei o nome de Sérgio Gravações.
mas nunca pensava em fabricar troféus, nada disso. A gente gravava medalhinha, gravava que as pessoas compravam em outro local e gravava comigo, plaquinha para troféu. Então tudo eu gravava, eu era o gravador oficial aqui em Teresópolis por causa dessa máquina que Volta e Museu me vendeu. E aí no decorrer a gente foi indo, e aí eu levei essa máquina para casa, abri um escritório, continuava gravando. Aí um dia a prefeitura daqui de Teresópolis, e eu conhecia, eu já começava assim, de tanto gravar troféu, eu queria começar a pensar a fabricar troféus. Sim. Mas eu não tinha a capacidade, eu não sabia nem como é que começava isso. E eu fui um dia no Rio de Janeiro ver fábricas de acrílico, essas coisas. Aí um dia eu falei para 2 caras lá, se eu chamar vocês um dia para subir a Teresópolis de freelance, vocês viriam? Eu falei, sim. Se eu abrir um negócio lá, a gente vai lá. Eu falei, beleza. E a prefeitura, tipo, mês depois, o Carnaval de Teresópolis perguntou para mim assim, André, Sérgio, você faria os troféus? Você grava, mas você faz troféus? Eu falei, claro que eu faço. Eu não tinha nem máquina. Eles falaram assim, você consegue me entregar em um mês? Eu falei, claro que eu te entrego. Pensando nos 2 caras que eu já tinha contactado no Rio de Janeiro. Aí eles falaram assim, então tá legal, pode fazer os troféus do Carnaval de Teresópolis. Isso já fazem 30 anos atrás. Eu falei, beleza, daqui a 30 dias eu estou te entregando. Eu não sabia nem como é que fabricava, não sabia nem o material que eu ia usar. Eles desenharam o troféu. Fui no Rio de Janeiro, trouxe os 2 caras. E a surpresa dele, eu falei, Sérgio, está tudo pronto lá em cima? Eu falei, prontinho, cara, para vocês trabalharem. Aí trouxe eles num sábado, quando eles abriram um galpão lá na Vidigueira, um galpão pequeno, tamanho dessa sala aqui. Só tinha uma máquina de serra. Só comprei ela, botei no chão lá, eles tinham que ligar. Ele falou, mas não tem nada. Eu falei, exatamente, bom, mas se tivesse fácil eu não chamava vocês, vai ter que ser difícil. E a gente, em 15 dias, eles me ensinaram a montar a estrutura de uma pequena fábricazinha para fabricar os primeiros troféus E dali a Sérgio Gravações começou a crescer um pouquinho na Vidigueira, comecei esse processo todo de correr atrás de clientes, e eu só fabricava final de semana, porque eles trabalhavam no Rio e não podiam vir para Teresópolis. Caramba. Só sábado e domingo. E aí o projeto foi esse, aí começou a crescer um pouquinho, aí a gente alastrou pelo Rio de Janeiro, hoje a gente vende para outros estados, né? Mas sempre organicamente, Felipe, eu não sei muito mexer em internet ainda, nossa venda sempre foi um indicando o outro. Boca a boca, né? Eu não vendo pela internet, a gente não tem ainda essa capacidade. Eu espero que um dia vocês 2 me ajudem aí. André, eu acho que está pensando nisso aí, me ajudar. Com certeza. E a gente aí foi dilacerando, aí aumentando. Aí foi desde acrílico, MDF, madeira, metal, medalhas. Aí foi aumentando esse leque todo de produtos. Hoje a gente é super conhecido no estado todo. Caramba. A gente já teve a capacidade de vender para 80% de todos os municípios do Rio de Janeiro. Caramba, mais de 67 municípios, a gente já entrou em mais de 67, hoje constantemente uns 40 municípios, só que a gente hoje vende para Brasília, Minas Gerais, São Paulo, os municípios que ligam para a gente, aí se perguntam, mas como que essas pessoas conseguem contactar? Um cliente indicando o outro, é sempre isso. Ver a qualidade, né? Sim, sim. E hoje a maneira orgânica, ela é assim, ainda é adotada, né? Tem sua força, né? Por indicação. E até vivenciei isso até com a minha esposa, com a empresa dela de decoração, e aconteceu exatamente esse ponto. Foi muito mais orgânico do que investimento aí pesado, com mídia, com essas coisas de internet. Forma orgânica. É mais confiável, né, cara? É o relato real, né? A pessoa vai te falar o que ela sentiu, porque ela teve, ela realmente... A melhor propaganda é aquela que um cliente indica, porque ele está garantindo para um amigo que aquele cara foi... A marca da nossa empresa, eu falo isso com a minha equipe lá, falo com o nosso cliente, a maior característica da nossa empresa, primeira delas, pontualidade na entrega. É a marca da minha empresa. Isso é importante. Aí sempre eu brinco, André. Eu falo assim, tinha um ex-funcionário meu que fala assim, Sérgio, a gente não tem que privar pela qualidade? Eu falei, sim, mas eu não falei que não vai ter qualidade. Eu estou falando que a prioridade, o primeiro passo é pontualidade, porque a gente trabalha com evento. Aí esse rapaz não entendia isso. Eu falei, então eu vou te dar um exemplo. Se no domingo o André comprar um troféu comigo para a final do campeonato dele, e você é extremamente detalhista, esse funcionário é muito detalhista, e aí ele era tão detalhista que ele demorava um pouco a concluir o trabalho. E se você me entregar um trabalho perfeito na segunda, adiantou a qualidade ou a pontualidade no sábado, ele seria mais interessante. O evento não vai parar porque eu não entreguei o troféu. Com certeza. Então eu boto assim, a Sérgio Gravações, ela é personalizando seus sonhos. Você tem sonhos de fazer um bom evento com uma boa qualidade da premiação, é um conjunto de fatores hoje, né? Hoje eu me considero, André, não é um pequeno dono de uma fábrica ou coisa assim, um consultor para os meus clientes.
Hoje eu indico como fazer, porque eu também já fui vice-campeão estadual de judô do Rio de Janeiro. Caramba. Fui vice-campeão de taekwondo. Eu ia perguntar isso pra você, sério. Tá. Não, só para ir, porque eu tô no esporte do nada. Não, eu ia perguntar essa questão, porque assim, fabrica troféus, mas enche a prateleira com o que você faz em casa e fala assim, é tudo meu? Ou foi suar em quadra, não, no foi tatame? Suar. Eu com 10 anos. 10 anos eu fui participar do judô, foi numa rua lá perto do Jornal Globo. Aí eu fui disputar o Carioca, apanhei muito na final e não ganhei nada. Eu cheguei em casa, me lembro dessa cena chorando, porque lá só se dava medalhas para os campeões. Aí meu pai, quando cheguei em casa, e eu não ganhei, eu fui vice-campeão, mas eu não tinha medalha. Aí meu pai perguntou para mim, eu chorando, e aí, como é que foi? Eu falei, pai, fui vice-campeão. E eu perdi pro cara que realmente foi campeão muito bom, porque naquele tempo não era por faixa, era por peso. Como eu era fortinho, eu lutei com um cara na final, não teve jeito. E aí, no final, eu perdi. Quando cheguei em casa, eu até brinco, eu cheguei em casa, eu chorando, meu pai falou assim, e aí, você ganhou alguma coisa? Eu falei, pai, eu fui vice-campeão. Mas cadê a medalha, o que você ganhou? Eu falei, pai, eles não deram nada pra mim. Eu chorava pra caramba. Aí eu brinco, hoje eu tenho a medalha que eu quiser. Sim, é verdade. Eu posso fazer até de campeão mundial. Aí eu me tornei em Teresópolis, também que vice-campeão municipal, estadual de taekwondo. Eu lutei com o Levi quando montou uma escola aqui de taekwondo. Nós tínhamos um mestre chamado Mestre Hélio, que ele foi pentacampeão brasileiro, brasileiro e estadual, e ele ficava até na minha casa para dar aula. E a gente eu me tornei campeão, eu ganhei do Bandeira aqui na semifinal e na final perdi pro Serginho. Bacana. Então eu tenho um pouco dessas raízes. E aí montei também um time de futebol. Eu sempre gostei de futebol, fui vice-campeão da cidade, campeão 2 vezes da cidade. Caramba. Então eu montei a Associação de Corredores de Rua de Teresópolis, a Corte, que a gente trouxe eventos para Teresópolis. Eu tinha um time de corrida, participou de maratonas aqui no Rio de Janeiro todo, mais de 12 corridas espalhadas pelo Rio de Janeiro. Eu organizei eventos. Então a minha história também, ela começou com esse projeto da máquina de gravação. Sim. E ela foi me engendrando assim pelo esporte, mas eu também participo muito, sou muito patrocinador dessas coisas. Então é um pouco da nossa história assim, com vários relatos. E muitos campeonatos que a gente faz aqui em Teresópolis, que as pessoas, ninguém imagina, os campeonatos que a gente já fez espalhado pelo Brasil, entendeu, André? Mas sabe que essa questão que você fala, que não se sente só apenas o dono de uma fábrica, né? Sim. Ou de um negócio, que você também se vê como consultor. Sim. Essa fala, ela combina muito com o que você acabou de falar agora relacionado a... Já foi atleta. Sim. Teve a experiência de participar de uma competição e não ter ganho uma simbologia, né? Sim. Uma medalha. Então esse sentimento agrega a essa consultoria e você entende mais o desejo ali do cliente. Sim. E isso é um ponto assim, uma virada de chave importante. E como eu também organizo eventos, eu penso o seguinte, o grande mentor de todo aquele espetáculo são os atletas. Por que eu gosto de dar consultoria para meus clientes? Porque hoje, depois de passar por um problema sério de saúde, hoje eu vejo assim, a vida não é dinheiro, é valor. Então eu falo para meus clientes o seguinte, não adianta você chegar com certo valor, certo dinheiro na minha fábrica, eu vou te vender mais barato que aquele valor, você não precisa gastar ele todo para ter um bom símbolo. Então eu falo com os clientes, por essa semana aconteceu isso, um cliente que é um troféu de 1 metro de altura, falei, beleza, show de bola. Para um evento, porque ele quer rebentar o evento com... Eu falei, mas o troféu vai ficar para quem? Para o dono do evento, para o dono do time. E eu falei, e a medalha? Não, a medalha eu não estou afim de dar não, Sérgio. Eu falei, então você me perdoa, está totalmente equivocado. Então isso tudo, André, eu falo com as pessoas, Felipe, que eles precisam assim, às vezes a vida é uma escada e a gente tem que subir um degrau de cada vez. Ele, no primeiro evento dele, ele quer arrebentar com o maior troféu, que nem no Campeonato Brasileiro você pega um troféu de 1 metro. É verdade. Mas aí a pessoa quer um troféu de 1 metro. E aí eu falo, tudo bem, mas aí o grande mentor disso tudo, os caras que estão hoje fazendo o espetáculo acontecer, são os atletas. O que eles vão ganhar? Nada. Eu falei, peraí, tem alguma coisa. Então é melhor dar um troféu de 30 centímetros e dar uma medalha de 10 centímetros para os atletas. E aí você fideliza, o símbolo é importante. Aí vai me remontar lá para aquele jovem de 10 anos que apanhou na final do judô, que quando cheguei em casa eu não tinha nada. Uma medalha para mostrar para o meu pai. E eu me lembro que eu chorei muito por causa disso, e aquilo até hoje fica um pouco marcado, mas eu me lembro dessa história por causa disso. Então hoje eu vejo meus clientes, eles querem oferecer, mas não tem planejamento. Então eu falo assim, o sonho pode virar um pesadelo.
O teu campeonato não depende só de troféu e medalha, depende de vários fatores. Organização, você ter uma metodologia correta, prometer e cumprir, você ter organização. Isso tudo é um fator único que faz com que o evento fique apresentável, elegante, bonito. Não é só o troféu e a medalha. Entendeu? Então eu tento ensinar isso tudo para meus clientes, e por isso que a gente cativa muitos clientes. Os clientes querem conversar com a gente, as pessoas elogiam. Aí tem cliente meu que foi com, sei lá, R$2.000, chutando aqui agora hipoteticamente, saiu de lá com R$1.500 comprando, agradeceu, ainda sobrou 500. Caramba. Eu falei, bota no teu bolso como administrador do teu evento. Ele falou, mas eu nunca pensei em botar dinheiro no bolso como administrador. Eu falei, mas por que não? Você tem um desgaste emocional para organizar um evento. Então eu falei com ele, você pode dar um símbolo que seja bacana, não precisa ser caro, e uma medalha bacana. E você sai de lá com um custo de 70% de tudo aquilo que você imaginava. Então eu faço assim para o meu cliente. Alguns amigos empresários falam assim, Sérgio, mas tu é maluco, cara? O cara tem 2.000, fazer ele gastar 2.000. Eu falei, mas eu não sou assim. Então hoje a minha fábrica é uma fábrica que se dedica a ajudar o cliente a solucionar a sua dor, entendeu? A nível de quê? Não é dinheiro. A nível de ter uma boa dinâmica, mas isso eu estou falando, o Felipe e André, de várias modalidades esportivas. Que quando a gente pensa em modalidade, a gente só acha futebol de salão, futebol de campo, um vôlei. Não, hoje já passaram pela Sérgio Gravações algo perto de 60 modalidades esportivas. A gente já fez troféu para mais de 60 modalidades. Caramba. Então, sei lá, passarinho. Você sabia que passarinho é a modalidade esportiva que mais dá troféu no Brasil? Não sabia, não. Então tem coisas que a gente... imaginar. O passarinho trinca-ferro. Hoje, trinca-ferro é capaz de um trinca-ferro valer mais do que toda essa estrutura aqui. Não, de valor... Entendeu? Tem passarinhos que valem R$500 mil, 500 mil, 400 mil. E hoje, passarinho, por exemplo, eu tenho amigos meus hoje que compram uma média de 100 troféus por semana só para um clube. Caramba. Apenas um clube. Hoje, no Rio de Janeiro, são mais de 40 clubes de passarinheiros que eles se reúnem. Hoje devem comprar uma média de 3.000, 4.000 peças mês de troféus. Só para passarinho, cão, pastor alemão. Então a gente tem várias modalidades, bocha, hóquei. Então tu tem que ser eclético para conversar com o cliente, porque tem modalidades esportivas que o poder aquisitivo é maior. Com certeza. E tem modalidade esportiva que é muito famosa, mas você lidar com projetos sociais, que as pessoas não têm muita capacidade. E aí nessa minha história, depois eu vou contar um pouco para vocês, quais são alguns clientes que a gente atendeu. Para mim, independente do valor que o cliente tem na sua mão, do dinheiro. Eu atendo todos igualmente. Pode ser um jornal, o Globo, que hoje foi um dos meus maiores clientes, né, do Rio de Janeiro, e, sei lá, o Embratel, e vai por aí afora, o estandarte de ouro do Jornal Globo, eu fiz durante 5 anos. Caramba! Do Jornal Globo. Isso é importante, né, Sérgio? Porque você consegue filtrar Sim. até o cliente, né? Porque Sim. às vezes você fica vendo, faz um orçamento, às vezes que sai altíssimo. Sim. E a base do cliente é menor. Sim. Né? E aí ficou ali semanas discutindo uma coisa que estava fora da realidade, né? Sim, eu não gosto quando o cliente me pede de mostrar tudo que eu tenho. Porque eu só em conversar com ele os primeiros 3 minutos, eu já entendo toda a característica dele, Felipe. Então, para que eu vou mostrar uns troféus mais imponentes meu, se eu sei que ele não vai ter condições? É verdade. E a gente vive do visual logo no início, né? Então, eu procuro atender ele num troféu menor, com uma certa qualidade, bacana, inclusive, e dentro da realidade dele. Aí ele fala assim pra mim, aí é o que eu gosto dele, do retorno dele. Não, Sérgio, eu queria um pouquinho mais caro do que esse. Show de bola. Porque se eu mostrasse aquele primeiro de 1,5 m, que custou absurdo, frustrei ele. É verdade. Então eu mostro sempre do primeiro degrau até o último degrau. Eu sempre falo isso com o meu cliente. Essa semana eu falei com ele. Eu falei, cara, você está comprando no 7º degrau. Mas não é o primeiro projeto seu. Ele falou assim, Sérgio, mas eu queria arrebentar logo no primeiro. Eu falei, tu vai arrebentar no primeiro e no segundo. Porque no segundo tu vai arrebentar porque tu vai quebrar. Tu não vai ter dinheiro para manter o que você fez no primeiro. Ele falou, mas por que o senhor está falando isso? Eu expliquei tudo. Aí ele falou, obrigado pela dica. E ele acabou comprando comigo, comprou aquilo, não que eu desejo que ele comprasse, aquilo que era a realidade dele. Então a gente atende um público muito grande a nível Brasil e eu tenho que conversar, saber conversar com cada um da maneira de cada um. Né? Sim, e falando a nível Brasil, conta aí pra gente, tem confederações? Tem bastante. Estadual? Eu já vendi para campeonatos mundiais. Caramba. Brasileiros, vários, confederação de ciclismo, confederação de jiu-jitsu, confederação de badminton, federações pra caramba, vários organizadores de eventos. A gente atende vários públicos diferentes, é o que eu te falei. Sim. Desde ciclismo, taekwondo, eu vendi para atletas
triatleta, né? Jean Madruga, que era da presidente da federação, Confederação Brasileira de Remo, e vai para aí afora. A gente atende federação de vôlei, confederação de vôlei, Comitê Olímpico Brasileiro, vendi para o Nusman antes ele quebrar a confederação, o Comitê Olímpico. Então a gente já vendia direto para ele lá no Comitê Olímpico. E tem coisas que a gente se sente lisonjeado de nem querer participar. Então eu vendi para grandes empresas que administravam eventos, tipo o Estandarte de Ouro. Eu fui atendido por uma empresa de como é que chama? De agência de publicidade, que era a Olsby, que era a maior agência que fazia do Jornal Globo. Quando eu cheguei lá, cara, eu me senti um nada, entendeu? Só que eu já era fornecedor do Jornal o Globo. A diretora de marketing pediu para eu ir nessa agência. E os caras desenhando o Jornal o Globo, desenhando o Estandarte de Ouro. E eu sabia quanto o Jornal o Globo podia pagar. E aí eu pedi para entrar na conversa, uma mesa que deve dar umas 3 vezes essa. E o diretor falou assim, Seu Sérgio, um minuto, a gente não chamou o senhor ainda para conversa. Eu falei, show de bola, me botei para trás. Eu sabia que o Jornal o Globo só podia pagar 100 a 120 dólares na época. Quando eles acabaram de desenhar o projeto todo, aí me chamaram, depois de meia hora, eu fiquei tranquilo, eu já sabia que ia dar besteira, né? É um dos casos que eu conto. Aí chegou o diretor, Seu Sérgio, quanto o senhor acha que vai ficar esse troféu? Eu falei, eu não acho, eu tenho certeza. Quanto vai ficar? Eu falei, 500 dólares cada um. Eu falei, Seu Sérgio, o senhor sabe que o projeto é 120, como é que o senhor está falando 500? Porque eu tentei falar com vocês na mesa meia hora atrás. Vocês me pediram, mas não tem problema não. O Jornal Globo, se virem pagar, vocês aí, 500 dólares cada um. Era 18 troféus, Estandarte de Ouro sempre são 18 troféus. 18 a 20 troféus. Então, então você tem que lidar com esse público dessa maneira. Teve outra agência, que é a 2000, que é lá no Aterro do Flamengo, que eu fui também atendido lá, que eu fazia a maratona daquele shopping que é em Niterói, do Plaza Shopping. Aí mandaram para essa agência. Quando eu cheguei na agência, o cara me recebeu do lado de fora, do elevador assim, nem entrou na sala. E aí eu cheguei com todo o equipamento, minha estrutura para vender, e o cara foi deselegante comigo, me tratou como um João Ninguém. Eu falei, show de bola. Eu também não estava nem aí para isso. Eu sempre fui um cara tranquilo com essas coisas, entendeu, André? E aí o cara me atendeu deselegantemente, fui embora com toda a minha estrutura de mostruário, fui embora, cheguei lá no Plaza, aí o Plaza falou comigo, então, Seu Sérgio, fica tranquilo, você não vai mais para lá não, deixa que a gente vai atender o senhor aqui, porque eles que faziam desenho, e aí eu me reportava a eles. Aí, por exemplo, quando eu fui a outra agência, que era numa agência muito grande, que atendia outro projeto grande, que acho que era o Intercolegial da ANAP. O Intercolegial dava 22 mil atletas. Era o maior evento particular do Rio de Janeiro, feito pelo Jornal o Globo. E aí eu fui atender pela agência. Quando eu cheguei lá, eu tinha um Fusquinha, muito velho. Estava o projeto da minha vida, mas eu era muito vendedor, era mais vendedor do que fabricante. Então, eu entrava nesses lugares. Sim. E eu falei, cara, como é que eu vou entrar nessa agência com Fusca, cara? Aí eu deixei o Fusca do lado de fora. Aí o cara falou assim para mim, o senhor veio a pé? Não, eu estou com meu carro, está aqui do lado de fora. Não, o senhor poderia ter deixado aqui na agência. Era lá no Cosme Velho, lindo local. Aí quando eu cheguei lá, aí o cara mandou entrar nessa sala monstruosa, né? Uhum. Aí falou assim, eu sabe que tem um overprice aqui, né? Eu falei, não sabia nem o que era isso. Eu falei, tudo bem, se vier eu vou comer com arroz, não sabia nem o que era. Mas era negócio de botar um majorar um pouco o negócio. Aí quando chegou lá no final, atendi, fiz as vendas que eu tinha que fazer. Ele falou assim, eu vou lhe acompanhar até o carro. Eu falei, não precisa, eu vou me sentir ofendido se tu fizer isso. Não precisa, não quero nem atrapalhar, porque aquele cara que tinha um Fusca, com certeza ele não ia entender que eu ia atender ele naquele pedido que ele tinha me feito. Então você vê que tem públicos diferentes. A gente hoje é muito visual. Sim. Por isso que eu te falei, eu não gosto muito de apresentar meu mostruário todo. Porque quando eu apresento um mostruário de medalhas, o André e Felipe, as pessoas vão querer aquelas medalhas mais imponentes. E aí o cara não tem condições de comprar. Então eu não gosto de mostrar isso inicialmente, eu gosto de conversar antes. E hoje a minha vida é essa, me dedicar a esses inúmeros eventos que a gente faz pelo Estado. E fui agora para São Paulo visitar um grande, que para mim é o maior cliente do Brasil, que faz a Maratona de São Silvestre. Caramba, legal. Aí ela falou assim, Seu Sérgio, eu já tenho meu fornecedor, mas eu vou lhe atender em São Paulo, Alphaville, o bairro, só de rico milionário. Sim. Aí eu cheguei lá em Alphaville, André. É as histórias que eu conto da minha vida que eu vou contar. Quando cheguei em Alphaville, eu fui de ônibus, que eu fiquei no hotel, do hotel eu não quis ir de carro, que eu fui de ônibus eu fui para lá. Essa empresa, depois eu vou lembrar o nome dela, é a maior empresa de maratonas do Brasil.
Ela foi que iniciou o projeto de maratonas pelo Brasil, e aí vem surgindo outras empresas, Spiridon, que eu já vendi, e então ela é a mãe de todas as organizadoras de maratonas que você possa imaginar. Ela é a maior do Brasil. Quando eu cheguei lá, a mulher me atendeu com educação, ela faz hoje, cada evento dela, 45 mil medalhas. Para cada evento. Evento grande, né? Maratonas são grandes. Aí ela falou assim, eu falei, mas se a senhora tem seu fornecedor, por que a senhora me convidou? Porque você insistiu, foi gentil comigo. Aí esse mostruário hoje que eu trouxe aqui para vocês, ela viu e adorou. Só que ela falou assim, eu sou uma pessoa fiel ao meu fornecedor, quando eu passei muita dificuldade, eles continuaram me fornecendo. Eu falei, eu também não teria ousadia de falar com a senhora para sair dele. Eu também continuaria. Só que na minha vida eu aprendi a ter plano A e plano B. Porque quando você tem o plano A e dá errado, você tem que ir para o plano B. Ou então falar com o plano B, o A tem que dar certo, que eu não tenho outro. Então a senhora tem que ter no mínimo 2 fornecedores. Aí ela falou, quantas medalhas a senhora compra para o ano? Ela falou, eu compro mais ou menos 1 milhão de medalhas. Eu falei, mas eu quebro a minha fábrica, né? Eu não tenho condições nenhuma, André. Aí ela falou, então eu vou lhe dar um pedido pequeno para o senhor começar, para eu entender se tudo que o senhor falou é verdade. Eu falei, então tá legal. Esse ano deve sair alguma coisa, só que o pedido pequeno dela é maior do que Teresópolis compra no ano todo. É 10% de 1 milhão. No mínimo. Então é tipo as histórias desse negócio. E hoje ela nem faz mais a maratona. Ela desistiu da São Silvestre esse ano. Porque ela falou que é só visual. Ver a televisão e pouca lucratividade. Hoje ela entregou para uma empresa para fazer a São Silvestre. Ela faz 30 anos a São Silvestre. Caramba. Há 30 anos. E a ESCOM, lembrei o nome agora. ESCOM. É a maior empresa, se vocês vão no site deles, é a maior empresa do Brasil de maratonas, elas trabalham com grandes eventos, não é só maratonas. Então eu digo assim, a gente tem uma história, para mim tanto faz atender a ESCOM ou atender grandes amigos meus de projetos sociais, para mim é a mesma coisa. Eu não tenho... legal. Para mim os valores para mim são os mesmos. Sim, são os mesmos, exatamente, é por isso que tem esse destaque. Sim. E falando aí, né, em Arsenal, dá uma olhadinha aí, foca aí na galera... a produção, essas medalhas, modelos, né, Sérgio, que você trouxe de competições aqui, o mostruário aí da série. Nossas medalhas, digamos assim, as tops de linha até 10 centímetros, que a gente vende para os campeonatos, digamos, não é que são mais importantes, é que eles podem pagar uma medalha que hoje tem um custo maior. São fitas personalizadas, são medalhas mais nobres de vários campeonatos brasileiros. Essas medalhas é que eu te falo, eu não gosto muito de mostrar, porque eu vou mostrar para o cliente certo. Não dizer que os menores não têm capacidade, é que eles não fazem uma análise de planejamento financeiro para os seus campeonatos. Sim. Então, eles, quando olham essa medalha, eles preferem essa medalha. E tem medalha também que quando você mostra, né, o cara que ele tem uma visão e se identifica com o seu próprio projeto, que não faz só por fazer, ele vai olhar um mostruário e vai ver que, tipo assim, tem medalha que ele já descarta porque não se identifica, né? Como também vai ter medalha que ele vai se identificar e tá acima do orçamento. E também tem aqueles clientes que vai falar assim, pô, Sérgio, gostei, mas eu tenho uma outra ideia. Será que a gente pode fazer assim? Será que a gente pode fazer assado? Costuma ter esse tipo de cliente? Sim. É porque quando a gente criou esse novo projeto, agora de uns 7 anos para cá, eu sabia que eu ia limitar um público, mas esse é um público que me interessa muito, porque faz os maiores eventos. E aí a dinâmica de divulgação é bem maior, Felipe. Mas eu criei uma medalha de metal que hoje você faz uma resina, tipo essa que eu quero depois lá na frente ter a surpresa para vocês. Que aí você pode colocar. São medalhas de metal que levam um certo espaço onde você coloca uma imagem e coloca uma resina. E eu posso atender um público menor de quantidade. Essas medalhas aqui só faço acima de 300 unidades. E aí eu vou te dar uma informação que talvez possa até impressionar. A nossa fábrica hoje em Teresópolis hoje é uma das cidades que consomem com a gente, mas é uma das que menos consomem com a gente. Hoje o meu movimento todo, eu acho que deve dar 80% é para fora daqui. Caramba! Então Teresópolis me consome 20%. E eu tenho bons clientes aqui. O problema, assim, é a estrutura esportiva de Teresópolis. Isso a gente precisa melhorar muito, André. A estrutura, a organização, ajuda quem precisa. Nós temos hoje projetos sociais aqui fantásticos. A gente pode botar hoje uma chancela e falar que nós temos 1.500 clientes, 1.500 alunos fazendo projetos sociais aí. E é uma demanda grande, razoável. Mas a gente não tem como ainda organizar essa estrutura. Eu partindo para o planejamento, quando eu falo planejamento de uma fábrica com meus clientes, é o planejamento do esporte. Quanto mais o esporte for organizado na nossa cidade, André,
mais ele é viável financeiramente para todo mundo. Porque o empresário como eu, que gosta das coisas certinho organizadas, ele não patrocina uma coisa desorganizada. Com certeza. Sem um foco no... Qual é o foco de um campeonato sub-12? Ah, fazer o campeonato. Então tá legal, só fazer o campeonato, acabou nele em si. Não, você tem que projetar esse campeonato para dali tirar bons atletas, para tirar a seleção do sub-12 de Teresópolis. E qual o objetivo de uma seleção sub-12? Ela vai parar em si só? Ele é só seleção de Teresópolis para ficar em Teresópolis, então não precisa competir com ninguém? Vai fazer intercâmbio? Não, participar de um estadual, talvez de um brasileiro. Então você projetar um jovem que começou do nada, passando por várias etapas, isso eu estou falando do futebol de salão, vôlei, basquete, handball, queimado, qualquer modalidade esportiva. Hoje a gente não tem cadastro único de atletas teresopolitanos. E o que isso reflete? Reflete nesses 20% que eu te falei, que é o que eu vendo em Teresópolis. Exatamente. Porque nós temos, assim, bons eventos? Temos. Mas não tanto quanto deveria ter uma cidade com 200 mil habitantes, aproximadamente. Hoje tem cidade que tem 20 mil, 30 mil habitantes que compram mais do que Teresópolis. Será por quê? Ah, mas são mais organizados? Sei lá, eu acho que gasta melhor o dinheiro, tem um planejamento melhor, entendeu, André? Então, isso tudo reflete em vários fatores. A gente, poxa, hoje poderia ter campeonatos municipais, o André mexe com isso, é um grande organizador, poderia ser melhor captado para fazer todo um planejamento aí para a cidade também. Eu me coloco também à disposição para isso. Mas, por exemplo, a gente tem campeonatos municipais, uma etapa de um sub-9, sub-11. Uma etapa, você conhece o quê? Nada. Então você pode falar assim, pô, temos o campeonato sub-12, sub-9, sub-11, pelo menos 2 etapas. Um jiu-jitsu, foi o berço do Brasil, foi o jiu-jitsu Teresópolis. Hoje nós temos quantos campeonatos de jiu-jitsu em Teresópolis? Hoje nós temos campeões mundiais, teresopolitanos, que não são nem campeões municipais, nem estaduais e nem brasileiro. Brasileiro até participa. Hoje tem campeões mundiais lá em Abu Dhabi, nos Estados Unidos, que não são nada na sua cidade. A gente não sabe nem dizer o nome deles. É verdade. Então, isso tudo faz com que a gente hoje só venda 20% para Teresópolis. Temos capacidade, precisamos organizar melhor o esporte da cidade. Eu espero que o nosso prefeito reorganize, né, uma estrutura, até mesmo para a gente, Felipe, ter uma informação que talvez vocês não saibam. Quantos atletas nós temos em Teresópolis? Vocês não sabem dizer. Não. Entendeu? Porque a gente não tem um cadastro único. Eu fui diretor da Liga Teresopolitana. E na época eu fiz o cadastro pelo menos do jiu-jitsu. Fizemos 2 campeonatos de jiu-jitsu. Eu fiz 10 etapas de corrida rústica quando eu fundei a Associação de Corredores de Rua. Aí você tinha um somatório, igual a Fórmula 1. Você tinha um somatório de pontos e os campeões no final do ano ganhavam um brinde e eram para participar das corridas da maratona, que eu levava com o meu carro no Rio de Janeiro para participar de maratona. Caramba. Então, o cara vem numa escalada, subir o degrau, do primeiro ao 10º degrau, para chegar aonde? Ah, cheguei no Monte Everest, botei a bandeira, acabou. É verdade. Aí vou descer agora o Monte Everest, entendeu? Então, é um exemplo dessa questão da base esportiva de Teresópolis, é falta da continuidade. Sim. E isso é muito mais pela estrutura. Sim. Né? Planejamento, eu acredito que exista. Sim. Tem pessoas, assim como tem bons atletas, tem pessoas com a cabeça boa para estar à frente organizando. Sim. Né? Mas eu acho que o recurso em si é uma grande falta na cidade. Né? Igual você falou de atletas que são campeões fora. Né? Vivem fora, são campeões fora, mas o berço é aqui de Teresópolis. Eu conheço alguns casos, né? Sim. E a galera que hoje, né, teria que dar essa valorização relacionada ao nosso esporte de terê, né? Divulgar isso, às vezes fica no fundo E se uns caras particulares, como o André, que é um super organizador, tirar ele do circuito, Teresópolis acaba. É verdade. Porque hoje a maioria das organizações... Não é para tanto também, não. Que eu digo assim, se tirar o André... Quando eu falo André, quantos Andrés nós temos aqui em Teresópolis? Vários Andrés. É verdade. Se tirar os Andrés... Opa! Os Andrés de Teresópolis... Se tirar os Andrés de Teresópolis... Hoje Teresópolis ficaria com pouquíssimos eventos esportivos, porque os particulares é que organizam. E tem que ter um incentivo do poder público, dos empresários, mas às vezes acontece essa situação, que a gente não tem uma boa estrutura para dar apoio, entendeu? Então você vê, por exemplo, eu fui a Campos vender para a Prefeitura de Campos. Quando eu cheguei lá um tempo atrás, me mandaram ir para a Secretaria de Esporte. Quando eu cheguei na Secretaria, me mandaram para um outro local. Quando eu cheguei num ginásio, era uma coisa impressionante que eu vi lá. Eu nunca tinha visto isso, já visitei vários municípios. É tão monstruoso que eu vi lá um projeto chamado Projeto Pedra 10, uma coisa assim, uma coisa bem louca assim,
Quando cheguei lá, 9 horas da manhã, os garotos que chegam de manhã, tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde e lanche. Eles ficam o dia inteiro lá fazendo tour esportivo. Tem campo de futebol, tem quadra, tem vôlei, tem basquete. É tudo bancado por uma entidade, pela prefeitura uma parte e para a entidade internacional. Agora, por que eles patrocinam? Porque dá resultado. Só dentro lá devia ter algo perto de 1.500 a 2.000 pessoas circulando atletas lá dentro. Aí eles encamparam, acho que é um clube, perto de uma favela, mas era monstruoso o local, Felipe. E eu falei assim, cara, eu vou levar essa ideia lá para Teresópolis, porque é fantástico. A gente precisa de um espaço, fazer uma ONG internacional, por exemplo, sei lá, falar para a Suíça, para a Bélgica, esse pessoal. E agora, eles investem naquilo que dá resultado. Sim. Eles não botam dinheiro bom em cima de coisas podres. Então eu digo assim, Teresópolis tem capacidade. E por que eu falo isso? Porque eu ajudaria, a André também ajudaria a gente a melhorar, a fazer um grande encontro de esportistas, aqueles apaixonados pelo esporte, para desenvolver o esporte da cidade. O teu podcast é um fator disso, que vocês vão falar com várias vertentes do esporte. E hoje, por que eu vendo mais para fora do que para Teresópolis? Eu não tenho capacidade? Tenho. Eu prefiro ficar aqui. Eu não quero vender para fora. Mas se eu não vender para fora, eu vou ficar só com 20% do faturamento da minha empresa. É verdade. Então eu preciso fazer com que Teresópolis se desenvolva, eu espero que ela se desenvolva, entendeu? Nós temos o campo do Teresópolis, por que a gente não encampa? Perdemos um clube aqui que foi comprado por um particular, nós temos o Ingá. O que foi feito com o Ingá? Perdemos o Panorama. E assim foi ficando. E assim foi ficando, entendeu, Felipe? Então, a estrutura da Sérgio Gravações hoje está mais para fora em função dessas problemáticas, mas continuo fornecendo, ajudo. E a minha ideia é divulgar mais ainda. Agora a gente vai entrar pela internet, que é a primeira vez que a gente vai começar a mexer com a internet. Espero que o André um dia me ajude. Isso daí pode contar que a gente dentro de um planejamento, até o Felipe, né? Sim, eu preciso realmente de ajuda, que eu não sei mexer com nada disso. Dá esse apoio sim, com certeza. Sem dúvidas. Né? E agora virando um pouco a chave, Sérgio. Sim. Você falou aí da questão dos investimentos, do feeling, como é o mercado hoje. E eu ouvi você falar a respeito de apoiar, de ajudar. Como é o institucional da Sérgio Gravações relacionado a projetos sociais? E o meu foco na minha empresa, depois de um problema que eu tive de saúde, eu já era assim, mas depois do meu problema de saúde, meu foco é ajudar projetos sociais. Espalhado pelo Rio de Janeiro, principalmente para os clientes que têm assiduidade comigo, mas eu ajudo projetos sociais em Teresópolis. Só que como cristão que eu sou, eu faço assim, Felipe, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. Então eu ajudo alguns projetos sociais, bastante, só que eu não gosto muito de divulgar, inclusive eu ajudo e não boto nem minha marca, só para você ter uma ideia. Mas eu ajudo muita gente carente, muita gente. E detalhe, André, são as pessoas que menos pedem. Olha só, impressionante. As que menos pedem são as pessoas de projetos sociais. Então, eu só vou contar para vocês, que é aqui de Parada Angélica, que é um amigo meu que me ajudou em oração quando eu tinha o meu problema de saúde, há 2 anos atrás. E ele me ajudou muito com oração, queria que eu fosse na igreja dele dando meu testemunho. Quando eu cheguei lá no projeto dele, orando por mim lá, eu cheguei ao projeto dele dentro de um campo de futebol enorme, maravilhoso, lá em Parada Angélica. Aí eu cheguei lá, os garotos estavam com chinelo de dedo, jogando num campo de futebol oficial. Aí eu falei, professor Aguinaldo, como é que o senhor vive assim, cara? O cara ganha salário mínimo. Aí eu falei assim, o que o senhor precisa aqui? Eu falei, senhor Sérgio, eu vejo que o senhor puder ajudar. Ele nunca me pediu nada. Eu que falei assim, o que o senhor... Não tem nada. Eu falei assim, então, se desse um tênis, um colete, aí eu comecei a dar uns uniformezinhos, aí eu fui dando uns coletezinhos, aí dou umas bolas e tal. Detalhe, a pessoa, eu aprendi na vida assim, não importa o que você faça, você não faz para receber gratidão. Você faz porque você deseja. Meu coração sempre foi desejoso em ajudar. Mas a pior coisa para mim é ingratidão. É aquela pessoa que você deu porque você quis. Você não precisa que a pessoa te reconheça. Esse senhor lá embaixo, ele é super grato. E toda hora ele falou assim, Sérgio, eu não tenho como lhe ajudar mais, como lhe pagar, porque ele compra comigo até hoje, me indica outros clientes. Eu falei assim, eu nunca quis nada do senhor, eu só quero ajudar as crianças que são carentes. No dia que eu cheguei lá com os uniformes, que as crianças viram mais camisa, eu falei, parecia a seleção brasileira. Eu só me mando uma camisa comum aqui em Teresópolis. Só que era uniforme nosso, uniforme de jogo de futebol, né? Assim como eu dei o Elias daqui de Teresópolis. Mas cheguei lá, as crianças fizeram aquela aglomeração.
Eu falei, meu Deus do céu, cara, parecia arroz, feijão, carne. Sabe? Eu falei assim, era só mais camisas, cara. E uns coletes, 20 camisas, 30 camisas, lá, uns coletes. E bola. Quando eu cheguei com bola, não de marca famosa, bola boa. E sempre quando você dá alguma coisa que seja muito boa para você. Que faça falta para você. Porque esse Deus nunca vai deixar teu celeiro esvaziar. Quanto mais você dá, mais eu vendo na minha fábrica. É impressionante. Mas eu não dou porque Deus está me dando venda. Eu dou porque eu desejo. Entendi. E aí, quando eu cheguei com as bolas lá, André, os caras pensavam que era a bola da pênalti, né, do Mundial. Eu falei, Jesus. E o campo é horrível, mas é muito grande o campo. Aí esse homem já me conseguiu vários clientes. Eu sou muito grato, fui na casa dele, inclusive. Aí eu fui ver o netinho dele, muito simples. A casa dele é muito simples. Quando cheguei, eu falei pro netinho dele que eu prometi para ele um troféuzinho, que ele nunca ganhou nada. Eu falei, vou te prometer. Aí lembrei, me reportei aquele campeonato que eu perdi, que eu apoiei. Aí eu falei, vou te dar um troféuzinho. E vou te dar uma bola também, que ele não tinha bola. Aí, depois de uns 2 meses, eu não volto lá, eu só volto de vez em quando. Aí o senhor Aguinaldo me ligou, o professor Aguinaldo, Sérgio, eu preciso fazer o Sub-14, que ele faz a Copa Mané Garrincha. Caramba. Lá. É fantástico, em Bahia. Enche demais. Aí falou, Sérgio, desculpa que eu vou falar para você. Eu falei, claro, meu neto tá me enchendo o saco, cara, daquele troféu que você prometeu para ele e a bola. Eu esqueci. Eu falei, cara, tu não pode dever para criança. Não pode. Mesmo, eu falei, eu nem me lembrava, André. Aí eu embalei, dei uma super bola, dei um super troféu, ele tirou fotografia do garoto lá. Então isso aí que motiva a gente, Felipe, a continuar no projeto, de ajudar pessoas, projetos sociais. A Sérgio Gravações está sempre aberta para projetos que são honrados, honestos, projeto que não tenha briga, que não tenha palavrão, que não tenha esse negócio de, sabe, tumulto. Eu estou longe disso, porque a marca da nossa empresa, cara, é tranquila. Então eu fiz hoje um campeonato sub-15 que eu fiz no Bom Retiro ali. Agradeço o Bom Retiro pela parceria. Eu falei assim, eu vou doar um uniforme completo, oficial, se não tiver cartão vermelho no meu campeonato. E não teve. Caramba. E sabe quem ganhou, André? Aquele senhor lá do tiro de guerra. O senhor ceguinho. O Seu João. Seu João. Seu João do Palmeirinha. Cara, eu fiquei muito feliz. Aí eu dei bola para todo mundo de presente. Dei bomba de encher. E quanto eu cobri a inscrição? Simplesmente nada. Nada. Aí o cara falou, de onde que você vai tirar? Aí o Lipe estava vivo na época, foi agora, uns 2, 3 anos atrás, me lembro agora. O Lipe falou assim, você não vai conseguir fazer. Eu falei, claro que eu vou. É óbvio que eu vou fazer. E fiz o campeonato, foi um sucesso. Hoje eu tenho fila de espera, mas eu não posso, em função do problema da minha saúde, né? E eu vou fazer agora um campeonato antes do final do ano de jiu-jitsu. Eu estou trazendo um cara graúdo do Rio de Janeiro para cá, de Rio das Ostras. A gente vai fazer um grande campeonato de jiu-jitsu aqui para Teresópolis, extremamente bem organizado, extremamente bem estruturado. E com uma super medalha que a gente vai dar, e esse cara está me ajudando pra caramba, é um mestre Amaral que tem me ajudado bastante, é o meu segundo maior cliente hoje que eu tenho, ele faz 12 campeonatos por ano, compra mais de 7 mil medalhas, então é um cliente bom para mim, e aí a gente montou uma parceria. Meu intuito é fazer o esporte jiu-jitsu ser o que era no passado. Extremamente elegante, organizado, sem briga, sem discussão, e vamos trazer grandes campeões. E a gente vai fazer grande surpresa aí. E motivar público, né? Sim. Não só devido a jiu-jitsu, mas qualquer modalidade que venha acontecer na cidade, motivar o público. Com certeza. Né? Através do público, a galera vai, se identifica, começa também a praticar. Mover essa máquina aí que é o esporte, né? Sim. Que a nossa cidade precise muito. Um campeonato que eu fiz, que vocês me perguntaram sobre a coisa inusitada. Eu fiz um campeonato mundial de pesca em Portugal, foram meus troféus. Caramba, o presidente da confederação, Eduardo Braconi, é muito meu amigo, faleceu agora, um tempo atrás, e ele era o presidente da federação e da Confederação Brasileira. E um dia eu fui pescar com ele, eu ganhei um troféu, que eu fui o último colocado do Campeonato Brasileiro. Eu falei, eu sei pescar, mas só bagrezinho. Aí eu fui dentro do Campeonato Brasileiro, lá em Itacuruçá. E aí acabamos fechando o negócio, ele levou o troféu para Portugal, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Mundial de Pesca. Foi lá em Portugal na época. E eu fiz todos os brasileiros aqui de pesca, né, na época, e em função desse problema que ele teve, faleceu, eu me distanciei um pouco. Agora estou retomando, inclusive, com a confederação. Mas eu digo assim, então tu imagina campeonato brasileiro de pesca, mundial de pesca. Aí tu fala assim, pô, pesca é... Nem imaginava. Então mundial. Eu fiz o brasileiro de surf também em Itaipu.
Aí eu fui levar lá em Itaipu, eu fui levar o Campeonato Brasileiro, que era, acho que era Oxigênio, não me lembro, era uma empresa que era detentora da marca, e eu vendi para eles foram entregar. Então, tipo assim, a nossa história já passou por tanta coisa, Felipe, mas o que marca mais a minha vida são os projetos sociais. Sim. Que é não é que eu não gosto da elite, eu gosto de todos, é o que eu te falei, eu não faço acepção nenhuma para mim tanto faz, se é André ou se é fulano de tal, jornal grupo, para mim eu atendo todos igualmente. Mas o que eu vejo assim, a carência está mais na estrutura de base, André. Enquanto a gente não tiver essa mente para a estrutura de base, a parte de cima, eu tenho um projeto chamado, eu tive uma época aí que eu fui cotado para ser secretário de esporte, na época, muito tempo, junto com o Lipe. Aí o Lipe não quis aceitar, e aí eu ser sub dele, aí ele me deixou na aba. Aí por ele não aceitar, eu também não consegui ir. Eu tenho um projeto chamado A Pirâmide do Esporte. E por que eu chamei de A Pirâmide do Esporte? A pirâmide é uma base muito larga e ela funila lá no bico, lá no finalzinho, não é isso, Felipe? Uhum. Então, a base é para todos. Mas chegar no cume depende só de você. Então, quem é que vai chegar no cume? Pouquíssimas pessoas, que são os campeões brasileiros, mundiais, alto rendimento. Então, é uma estrutura de 4 andares que você sai da primeira estrutura que tem que ser dada a todos. Aí é uma obrigação do Estado. A segunda, o primeiro degrau, são 4 degraus. Aí já são os campeões municipais, é os caras que se dedicaram. Sim. O André da Mr. Cat, uma vez, dando uma palestra pra gente, ele falou assim, sabe qual é a diferença entre o cara empreendedor de sucesso e o cara que não tem sucesso? É a vontade de querer vencer. Vontade. Então, o cara para sair do primeiro degrau pro segundo, para ser campeão, tem que treinar muito, tem que se abster de algumas coisas. E para chegar lá no cume, que é o campeão brasileiro, aí tem que ser. E o cara para chegar na Olimpíada é o cume da pirâmide. Só que a base eu tenho que dar para todo mundo. É verdade. É uma obrigação nossa. E o que acontece hoje com o nosso município, eu vejo a maioria dos municípios, André, não tem estrutura de base para dar para todo mundo que tem desejo. Em Três Córregos, onde é a minha fábrica, localizada lá, a gente tem um prédio próprio. Sabe qual é o maior sonho daquelas crianças lá em Três Córregos, Felipe? Jogar no Pedrão, que é o Maracanã para eles. E sabe o que eu falo com eles? Não tem como jogar. Eles não têm. O sonho deles é pesadelo. Eles nunca vão poder jogar, porque já saiu de 7 para 8 anos. Os mesmos que falavam estão com 14 anos, 15 anos, André sabe disso. Não vai chegar. Porque teria que estar numa escolinha aqui para ficar perto do Pedrão para jogar. Quem é que vai chamar um atletinha lá de Três Córregos para jogar um campeonatozinho, André? Não vai jogar. Então, eu digo assim, aquilo ali chora um pouco o meu coração para ajudar essas crianças a ter uma oportunidade de fazer isso, entendeu? Então, eu tenho que chamar um professor para lá, para treinar, vir entrar no campeonato do André, para começar a destacar no campeonato do fulano de tal, num Pedrão da vida, para eles jogarem no Pedrão. É o sonho deles, entendeu? É igual você falou aí, né, da sacada da vontade de querer. É o exemplo que tu deu no início da tua história, da tua trajetória. Foi aceitar a proposta de fazer um troféu. Sim. E não tinha nenhum maquinário. Nada. Isso é um grande exemplo e uma grande sacada. Nada. Porque hoje em dia dá para ver alguns comércios quebrar, alguns investimentos quebrar por investir em máquinas aí e não tem uma base que é o próprio cliente. Sim. Né? E aí esse tempo aí começa tendo que pagar e tudo mais e acaba se enrolando, né? Mas esse daí, Sérgio, é um ponto de vista assim, bem direcionado ao que é hoje, né? E o que vai ser por um bom tempo. Sim. Né? Até a questão, ainda bem que ele explicou sobre a pirâmide do esporte, senão a Federal bate aqui. É verdade. Uma brincadeira. Mas em relação a essa questão, o Sérgio, dos projetos sociais, eu acho que ele é a base. Sim. Já começa dos projetos sociais, cara. Sim. Não tem jeito. E tem que ter essa valorização, tem que ter esse cuidado, esse carinho, investimento. Eu até vi um pessoal, uma galera indicando para que os projetos sociais passem a ter até CNPJ, para que possam conseguir patrocínio e tudo mais. Sim. Né? E você tem recurso do governo. E dando essa instrução e tendo esse apoio, que eu acredito que na prefeitura aqui pode dar, eu acho que fica mais fácil. Você sabe, Felipe, eu quando fui cotado, né, para ser secretário, eu pesquisei muito, porque eu achava que eu ia ser, eu dependia muito do Lipe, que o Lipe ia entrar. Aí eu fui pesquisar sobre projetos nacionais do esporte. Cara, tem tanta verba que tu fica inimaginável, tu não acredita aquilo. Aí eu fui ver os projetos que já sido aprovados. Sabe o que falta pra gente, de modo geral? Bons projetistas de projetos. Eu me lembro de um que eu fui ver assim, Escola de Equitação na Barra da Tijuca.
Eu falei, legal, escola de equitação para 300 atletas. Sabe quanto foi a verba liberada pelo governo federal para essa escola de equitação? 1,5 milhão na época. Eu estou falando isso há mais de 10 anos. Para treinar a 300 atletas durante 1,5 milhão. Djan Madruga, que foi aquele campeão de natação nosso, que era meu cliente, ele tem um projeto de natação para dar aula para 800 pessoas, ganhou 2,5 milhões. Então, tipo assim, ele tinha 500 milhões para distribuir no Brasil. Sabe quando voltou para o Brasil? 300 milhões. 300 milhões não tinham projetos. Caramba. Então, tipo assim, não falta capacidade financeira do Estado brasileiro. Falta capacidade de planejamento de você orquestrar isso que o André falou. Talvez um pouco vamos fazer um grande também, projeto, né? Aqui, vamos fazer um grande projeto. Botar um cara para redigir um grande projeto com uma base sólida, honesta, honrada, com princípio, e você capta, pode ser através da Liga Teresopolitana de Desportos, pode ser através de uma entidade hoje totalmente legalizada, pode ser entidade de classe, pode ser uma associação, associativismo, mas tem que estar tudo direitinho. Entendeu? Para você fazer um grande projeto e trazer desenvolvimento. E por que eu falo isso? Porque hoje a Sérgio Gravações depende muito disso para melhorar seu portfólio de vendas aqui dentro, interna. Eu não vendo por incapacidade. Tem, claro, hoje nós temos concorrentes no Estado de Janeiro, uns 3. E muita gente ainda tem a casta de vender, de comprar muito no Sul. Meus maiores competidores são do Sul. Eu que sou concorrente dele, porque eles já estão mais de 100 anos, eu estou só há 35. São empresas monstruosas, né? E a minha trajetória desses 35 anos foi tudo artesanal. Agora que a Sérgio Gravações, quando eu tive meu problema de saúde, Deus honrou minha fábrica, ele tomou conta da fábrica quando eu fiquei um ano fora, a gente comprou máquina em tecnologia. Hoje eu tenho halter, eu tenho corte a laser, mas o Felipe, todos os meus troféus do passado é tudo cortado na mão, da serra tico-tico lixado na mão. Caramba. A gente lixava tudo na mão. Hoje eu posso desenhar um troféu que eu quiser e eu corto na máquina. Só que hoje eu não tenho o mesmo movimento que era no passado. Por incrível que pareça, eu estava falando com ele, o André. Quando eu vim para Teresópolis, o campeonato municipal tinha mais de 20 clubes. Nosso último campeonato municipal, com toda a dificuldade que tu sabe que a Liga, tinha 5 clubes participando. E um era de fora, André. E a cidade só cresceu, né? O número de habitantes exatamente. Só aumentou. Então a gente só cresce. Para onde que está indo esse inchaço? Está indo para as redes sociais. A gente tem que fazer as crianças se movimentarem, cara. Então ir para a academia. Ah, mas a academia está bombando. Eu sei, mas a academia eu acho salutar. Eu acho que é valioso. Eu também tenho que fazer. Eu sou obrigado a fazer. Pode ser meu problema. Mas cadê os eventos gratuitos? Na praça, fazer eventos. Sabe? Lacera essa informação. Mas não acontece. Então a gente precisa hoje tentar passar essas informações para todo mundo. Fazer vários encontros durante o ano. Porque o hoje foi administrado ontem. O amanhã tem que ser para hoje, porque hoje já perdemos o tempo. É verdade. Então, o amanhã, 2026, a gente tem que começar agora a planejar. Por exemplo, botar o evento do André e de alguns amigos no calendário oficial da cidade. Acabou. É calendário oficial da cidade. O André nunca mais vai ter preocupação de ficar lá pensando o que eu vou conseguir, não vou... Calendário oficial. Quais são os eventos que a gente tem? Hipismo, carros antigos, não sei o quê. E esporte é todas as modalidades, de modo geral. Então, esse planejamento, eu já sei o que vai acontecer ano que vem. Eu já posso, premeditadamente, assim, as gravações, escolher o que eu posso ajudar e de que forma eu posso me ajudar até na venda. Sim. E como é que eu vou fazer? Eu não sei nem o que vai acontecer no final do ano. É verdade. Tá entendendo, Felipe? Aí acabam que as pessoas, né, dentro do que conseguem, te procuram, né? Sim. Te procuram. Né? E essa questão, Sérgio, dos 20% estarem comprando com você aqui em Teresópolis... a parte que não compra é muito também pela questão, eu preciso cotar. Sim. E Sim. não só na tua área, como em diversas áreas. Todas. Só que eu tenho aquele dilema, né? Pode sim haver a cotação, mas muitas das vezes você vai para um preço mais barato que não tem a qualidade. Isso aí está prejudicando muito o comércio de modo geral. Eu tenho a fábrica. Ontem, chegou um cliente e me apresentou um orçamento, aí eu falei com ele que eu não quero saber de exemplos de concorrente. Eu tenho mais de 500 itens na minha fábrica, eu mostrei para ele. Aí ele foi me apresentar um item, aí eu fui pesquisar. Não é a nossa qualidade. Eu conheço meus troféus, não estou falando que não tem capacidade de fábrica igual a minha, tem até melhor do que a minha, mas a do Sul, eu conheço todas as fábricas do Brasil. Essa é uma fábrica com uma diferença absurda. Então isso está acontecendo, André. A gente também, por isso que eu estou indo hoje para a internet. Eu vou entrar com que portfólio? Os meus produtos, com a minha qualidade. É isso. Não vou pegar nada mais do que aquilo que eu posso entregar, mantendo a minha qualidade. Meus funcionários ontem numa reunião falaram assim, Sérgio, mas a gente tem que ver troço ruim mesmo, porque lá na internet tem troféu de 10 pau, 15 pau. Eu falei, mas não é o meu foco. Não é.
Eu não quero vender troféu de R$15 abaixando eternamente uma qualidade. Porque os caras já sabem quem é a Sérgio Gravações. Quando acontece alguma coisa, meus clientes me ligam, Sérgio, um troféu teu tá com uma manchadinha, a primeira vez em 15 anos que isso acontece. Cara, eu nunca errei um prazo de entrega, Felipe, em 35 anos. Caramba. No início da minha carreira, eu e a minha esposa, a gente só errou 2 prazos. No início, com 2 meses, eu não tinha nem fábrica, eu era representante. Foi uma Olimpíada de Petrópolis, eu chorei pra caramba. Cheguei lá meio-dia, a Olimpíada tinha acabado 10 horas da manhã. Caramba. Eu fui com 800 medalhas. E como é que ficou? Não ficou, né? Quebrei. Caramba. Porque eu já quebrei 3 vezes. Eu tô igual o dono da Honda, né? O dono da Honda, ele quebrou 3 vezes. Hoje é a Honda. Eu espero que eu seja a Honda dos troféus, que eu já quebrei 3 vezes, não quebro mais. Mas eu chorei muito naquele dia. E a professora era muito minha amiga. Eu chorei muito naquele dia, muito. Porque eu fiz de tudo. Eu não tinha fábrica. Eu era representante. Fui num cara buscar lá em Saracuruna, depois de Caxias, lá para dentro. Cidade das Meninas. Trabalhei até meia-noite. Eu botei fita na Serra de Petrópolis. Caramba. Era 9 horas da manhã, eu botando fita e medalha na serra, abri o meu capô e botando... Quando eu cheguei lá, então, e aquilo marcou a história da minha vida. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer. E realmente não acontece. O André sabe que é nosso cliente lá, eu sou chato com pontualidade. E a marca... E eu já cheguei a ter 18 funcionários, hoje eu tenho só 5 funcionários. E eu tenho a mesma eficiência como se eu tivesse com 18. Por causa da estrutura, equipamento, a forma de você trabalhar um produto, entendeu? Então hoje eu que viajo o estado todo, eu conheço um pouquinho, eu vejo as nossas deficiências, cara. É possível consertar? Sim. O que falta? Vontade. Só vontade. É só querer ter vontade. É isso que está acontecendo. Com certeza, Sérgio. Sérgio, olha só, para a gente poder fechando, tá? O Pode Jogar, você não só vai falar aqui e tudo mais. Tem uma jogatina bem básica e eu vou usar o teu feeling de mercado, tá? E a questão é a seguinte. Tá. Separa aí pra mim um momento da tua vida que você daria uma medalha de bronze. Um momento na sua vida que você daria uma medalha de prata. Um momento na sua vida que você daria uma medalha de ouro. E aquele momento mesmo que marcou a tua vida, que você levantaria um troféu. Caramba, cara, eu vou fazer o seguinte, André. Eu sou um cara muito espiritual com algumas coisas e você sabe um pouco da minha... uma medalha de bronze eu vou dar para todos os meus clientes que fizeram com que eu chegasse até onde eu cheguei até hoje. Eu devo para eles tudo, toda a minha estrutura de comércio, do respeito dos meus clientes, até aqueles que eu perdi por problemas de relacionamento, que isso acontece sempre no comércio, mas eu daria a medalha de bronze, que para mim é importante. Só tem 3 premiações no planeta em Olimpíada. São as 3 mais importantes. Então a medalha de bronze não é porque ela é terceira que ela é menos importante, ela é extremamente importante. Não. A medalha de prata, André, eu daria... eu acho que, para mim, cara, sabe por quê? Porque eu venho uma estrutura bem simples. Meu pai é italiano, eu sou italiano. Eu vim do Rio de Janeiro, perdi um pai com câncer. E perdi uma mãe, então não tinha nada, estava sozinho em Teresópolis, aí consegui uma esposa, que hoje é minha esposa, Selma, meus filhos, 3, Matheus, Gustavo e Thaís. Então eu daria para mim, para a superação de começar do zero, nada, eu não perdi meu pai, para mim meu pai era a minha base, eu não tinha ninguém para pedir conselho, então sabe para quem eu pedi conselho? Para o mundo. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Então eu pedi conselho para o mundo e para os amigos. Quando eu fiquei na pior, Felipe, eu perdi tudo na minha vida, perdi tudo. Eu emprestava carro para todo mundo, tinha 2 carros, perdi tudo, fui num ponto de ônibus, os amigos passavam de carro nenhum. Então aquilo para mim foi uma superação. Então medalha de prata para isso. Perfeito. Medalha de ouro eu dou para minha esposa. Porque no meu momento mais de dor, cara, quando eu tive um câncer, agora, e quem ficou comigo 1 ano em tratamento comigo, largou tudo, que era a vida dela, ela trabalha num órgão público importante, largou para ficar comigo e suportou todas as pressões que a vida me deu para ter uma fábrica, que para mim foi o meu grande referencial. E por eu me dedicar tanto a essa fábrica, os meus filhos não querem ficar com a fábrica, Felipe. E aí minha esposa ficou comigo nesse momento de dor meu, de 1 ano em tratamento de quimio e rádio, e ela ficou comigo o tempo todo. Então eu tudo que eu sou hoje, o que eu devo hoje é a ela, e tudo que eu for ser daqui para frente é para ela. Então eu paro tudo que eu estou fazendo para me dedicar à minha esposa,
que para mim é a grande referência de oração, de respeito a minha. Eu estava na pior e ela conseguiu suportar. E hoje eu vejo amigos meus da igreja, casais, que se separam pelo menor problema. Uma pena. Se você fizer uma reengenharia da tua vida, os problemas da tua vida é você que causa, não é mais ninguém. Aí você acha, mas um cara me traiu. Eu sei, porque você deu intimidade para ele. Ah, mas uma irmã fez isso comigo. Eu sei, porque você deixou ela entrar em um assunto que tu deu oportunidade. Então, o problema da reengenharia da vida, o problema é seu. Então, todos os problemas que eu tive, fui eu que originei. Quando eu tomei cano na minha vida da fábrica e vários problemas que eu tive. E a medalha de ouro eu dou para o Deus na minha salvação, cara. Foi esse que segurou minha barra, foi esse que não deixou eu ter metástase, foi esse que segurou na UTI 3 dias. Eu não tinha mais o que fazer, eu tinha que fazer uma cirurgia, arranquei o estômago, né? Estou com 30% só de estômago. Então, é o Deus da minha salvação, é o que eu prego para as pessoas e falo que o pódio da minha vida é isso. É Deus em primeiro lugar. E sabe como é que era o pódio da minha vida para vocês que são jovens? E sabe por que meus filhos hoje não querem ficar com a fábrica? Porque o pódio da minha vida no passado era minha fábrica em primeiro lugar, meus clientes em segundo lugar, minha família em terceiro lugar, e de vez em quando eu brincava de falar com Deus. Tudo isso que eu vivi, eu sustentei minha casa, sustentei meus filhos na faculdade. Só que hoje o reflexo do Sul, eles não querem a fábrica. Eles falaram, pai, eu não quero sofrer o que o senhor sofreu. Eles têm todo o direito disso e eu respeito isso. Então eu falo para os amigos empresários, coloque a fábrica, só para você ter uma ideia, eu nem falei da fábrica, só falei dos meus clientes. Sim. Então hoje a fábrica para mim é irrelevante. Você fala assim, tu tem um prédio, eu não estou nem aí para isso, André. Não estou, você sabe um pouco da minha história de vida. Então, em primeiro lugar, no meu pódio da minha vida é Deus, minha esposa e eu e meus clientes. Acabou. Meus clientes pelo respeito, por eles terem entendido esse ano que eu fiquei 1 ano afastado da fábrica. Sabe o que é um cara não pisar na fábrica? Eu não pisei 1 ano. E foi o ano que eu mais prosperei na minha vida, sem estar na fábrica. Foi um ano que eu comprei uma Halter, que vale 60 mil reais. Era o maior sonho da minha vida. Eu persegui isso há 5 anos. Quando eu peguei esse problema, que eu fiquei 1 ano em tratamento, eu chorava todo dia, porque o tratamento acaba com a gente. Eu estava com 115 quilos, caí de 70 quilos. Foi um ano que eu prosperei, nunca atrasei um pagamento, e a fábrica prosperou e comprou máquina, como nunca comprou na vida dela. Eu falei, Deus, eu não quero voltar para a fábrica, não. Continua tu administrando, que tu é bem melhor. Então, não estou falando isso por demagogia, para encher linguiça, nada disso. Isso é a realidade da minha vida. E eu levo isso para os meus clientes. Por isso que eu falo com você assim, toda vez quando eu faço uma consultoria para o meu cliente, André, eu não vejo quanto ele tem no bolso, eu vejo o coração dele. Que eu sei que ele vai fazer uma besteira. Ele vai ser o Sérgio que quebrou 3 vezes. Vai querer fazer uma coisa para mostrar para os outros aquilo que você não tem condições. Então só compre quando você tem um bom planejamento. E não compre para mostrar para os outros aquilo que você nunca foi e nunca será. Mostre aquilo que você é. Seja verdadeiro com as suas coisas. Então hoje a Sérgio Gravações é uma empresa extremamente transparente. Eu sou transparente em tudo. Eu nunca disse para meus funcionários, e se eles falarem isso, eu demito eles. Quando ligam para mim, pode ser qualquer pessoa, quando ligam para mim, eu estou sempre na minha empresa. Não, seu Sérgio, estou ocupado. Não existe essa palavra na minha empresa. Eu nunca estou ocupado para atender cliente. Eu estou sempre livre. O que eu posso falar é o seguinte, olha, não posso falar agora contigo. Eu atendo o telefone. O WhatsApp, eu atendo meus clientes do estado todo, do Brasil inteiro. Eu não tenho ligações pendentes. Eu atendo toda hora. Agora mesmo estava entrando aqui, estava uma pessoa. Então, tipo assim, por isso que o bronze para mim é isso. O prata é minha superação, que eu aprendi na vida. Segundo lugar, acima de mim, mas muito distante, minha esposa e o Deus da minha salvação, que curou a minha vida, que hoje eu devo a Ele. Muito bom. E que um dia a gente vai se encontrar lá no céu, com certeza. Muito bom, muito bom. É superação, né, Felipe? É isso aí. Olha, uma bonita história de superação. Conheço o Sérgio já de longa data, né? Muitos anos. Não quis comprar fábrica, Felipe. Eu acho que cada um sabe do entendimento e do empreendedorismo. O empreendedor que conhece, né? Aquele que tem que ter um pouco de discernimento, de planejamento, mas tem que ter coragem. É verdade. Tem que ser doido. Muito. E você ainda não é doido. Senão eu já tinha ficado com a fábrica. Não, doido. Eu vou ser o cara doido ao ponto de fechar a Sérgio Gravações. Não tem como, né? Mas, Sérgio, te agradecer, tá? Pela participação. Você é um cara que eu admiro o teu trabalho. Obrigado. O trabalho de excelência. Pô, assim, é bom, né, saber mais uma vez que uma empresa de Teresópolis tem esse feeling pelo Brasil,
né? Ter essa rotatividade, ter o seu espaço, tem a sua história, a tua vida pessoal também, a tua superação. Muita coisa. Tá? Você é um cara grandioso. Fique ciente disso, né? Porque na vida a gente sabe que vai ter dificuldade. Sem dúvida. Né? É o que eu falo muito, né? Se falarem pra você que, olha, André, minha vida é 100% boa, alguma coisa tá errada. Não existe. Né? Eu queria só finalizar, só para dizer assim, as gravações, muita gente acha, Felipe, que é só troféus e medalhas. Eu tenho uma confecção também, eu faço camisas. A gente nem chegou a falar, né? Eu tenho uma confecção, faço camisas, inclusive... Eu quero colocar aqui para vocês que eu tô procurando um sócio. Aí, ó, tá vendo, ó? Tô procurando um sócio. Tá procurando sócio, tá anunciando aqui. E sócio pode vir até sem dinheiro. Eu só quero que ele tenha vontade. Caramba. Olha. Só, André. Vamos bolar isso André, aí, Deus tá te dando um monte de caneta. São muitas oportunidades. Entendeu? A CS Gravações hoje faz uniformes esportivos. Eu parei um pouquinho por causa desse meu problema. Aí hoje eu tô retomando, mas tá lá. Tem 10 máquinas de costura, meia tonelada de tecido. Caramba. Então a gente faz cinturão para jiu-jitsu. Então a gente faz uniformes, faz isso tudo, short, camisa, colete. Então faz essa infinidade de coisas. E eu tenho também peças sublimáticas, que a gente faz desde caneca. Então faz alguns brindes, entendeu? E o próximo projeto é abrir uma loja até final do ano aqui na cidade. Vou retomar, porque eu quebrei uma em frente ao Pedrão na época. Coisa que a gente tem experiência hoje, está com outra mentalidade. A gente era muito afoito. Hoje a gente está com muito pé no chão. Tudo aquilo que eu explico para o cliente eu aplico na minha vida. Então, eu cada vez eu falo assim, hoje eu trabalho com super bonder espiritual. Eu subo o primeiro degrau, vou para o segundo. Eu não desço para o primeiro mais, porque eu já colei com super bonder espiritual. Antigamente eu ia do primeiro, Felipe, para o quinto. Aí eu tomava um tombo e descia para o segundo. Então, são essas gangorras da vida, entendeu? Então, suba um degrau de cada vez. É isso que eu quero fazer, bem planejado. E dizer que o meu telefone, se eu puder deixar, não sei se você colocou, é o meu pessoal. 21 975 18 7184. Beleza, a gente vai colocar na tela, vai ficar na telinha. Então tá. E eu queria agradecer a vocês pela dedicação, assim, o carinho que vocês tiveram comigo, aí a recepção aqui. Deus abençoe. Não vou dizer para vocês que vocês não são carentes, mas o que eu puder ajudar futuramente, com certeza, eu vou ajudar. Eu trouxe uma surpresa aqui, André, no decorrer dessas coisas aí, vai falar com vocês aí, quando atingir uma meta mínima aí, né? Para sortear pra galera aí, tá? E eu queria dar um presentezinho para vocês aqui. Claro. Pô, legal, vamos lá. Que é uma medalhinha, já que a gente falou tanto em medalha, né, André? Vai ser premiado. Vou até levantar aqui para receber aqui a minha. Botar aqui para você e para o Felipe. Aqui, Felipe. Te agradeço aí pelo carinho que vieram pra vocês. Legal, pô. Pode jogar, ó. Olha que marra. Moleque. E aqui o troféuzinho que eu trouxe aqui para eles. Tá, pra virar aqui pra tela aqui, ó. Deixa eu virar Segura aqui, aqui por trás. Aí, galerinha. Daqui já dá pra captar, né? Acho que sim. Então, André, te agradeço por tudo. Eu conheço o André há mais de 15 anos, 20 anos. Um cara super. O Felipe estou conhecendo agora, deve ser o mesmo perfil, com certeza absoluta. Senão o André não se vistaria. Mais gente boa do que eu. É mesmo? Eu preciso desse cara aqui comigo. Então fechou. Mais gente boa do que eu. Então vamos fechar uma grande parceria aí, com certeza. Não, vai ser grande, vai ser grande. Agradeço muito, muito, muito. Sérgio Gravações está à disposição de vocês, só me ligarem. Se eu não puder, eu vou ser super sincero para vocês. Não posso. Eu desejaria, mas não posso, porque hoje eu não passo os limites que eu falei para vocês. Sim, com certeza. Mas o que eu puder fazer para ajudar, eu tô dentro. Com certeza eu não vou atrapalhar vocês. Maravilha. Para dar um apito final, considerações aí do nosso Felipe Sérgio, muito obrigado, parabéns pela história, muito obrigado pela presença aí, pelas todas as histórias. Muito sucesso, saúde. Obrigado. Muita saúde, Deus abençoe aí. E o que precisar, a gente está aí, né? Pode contar com a gente conheci também. Uma nova casa que eu só ouvia falar. Agora eu conheci a 97. O podcast de vocês, que é o Pode Jogar, né? É isso aí. Super, a marca fantástica, eu adorei. Quem foi que fez essa marca, André? Essa marca aí fui eu que dei assim, uma ideia do nome, o Felipe já... vamos fazer assim, vamos fazer assada, e chegamos nessa configuração. Eu vou fazer essa marca aí toda em relevo para vocês. Tá, legal. Toda trabalhada em relevo, vocês vão ver como é que vai ficar. Bacana, Sérgio. Tirando aquele troféu ali, né? É porque o troféu, ele dá alusão a quem vem. Entendi. Então vai ser... de futebol é a bola. Entendi. Assim mas muito show. Vocês vão... Eu vou fazer tudo em alto relevo 3D para vocês. Legal. Então, galera... Para dar aquele apito final, nosso amigo Sérgio aqui com grandes histórias.
sensacional. É só agradecer aí por mais um episódio. Eu aqui, André Live, ao lado do Felipe Abil. É isso. Dando aí o apito final para encerrar mais um episódio. Fiquem com Deus, galera. Valeu, abraço. Valeu, abraço.